Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live afiando o nosso machado. E hoje nós vamos falar sobre prospecção. O tanto que prospectamos e não fechamos. O que está acontecendo? O que tem de errado nisso? E sim, tem algo de errado. Mas eu não vou conseguir falar o que você exatamente está errando, mas com certeza você vai sair hoje preparado e revisar tudo o que for necessário na sua prospecção. Então, boa noite, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos, saudade de falar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a prospecção e o não fechamento. O que acontece com isso? Eu prospecto, levanto cedo, posto no meu status, faço ligação, mando simulação e não estou fechando. E o mercado em alta, por quê? Hoje saiu mais um resultado do cupom, a Selic foi a 14,75, financiamentos vão ser absurdos e comprar à vista, loucura também. Então, consórcio em alta, o que acontece? Clientes procurando mais e você tem que estar ali afiado mesmo o seu machado para fazer esse fechamento. Senão, o cliente vai ficar ali, ó, no seu funil e outro vai fechar. Boa noite, Tailine. Boa noite, Rubens. Tudo bem? Cris aqui. Ó, pessoal, sempre aqui. O Bruno, tudo bem? A Zilda. Vamos lá, peguem papel e caneta na mão. E primeiro momento, o que acontece? Rafa, tudo bem? Ó, a Rafa, mesmo na recuperação, aqui afiando o machado dela. Muito bem. E, pessoal, o que acontece? Quanto mais você afia o seu machado, mais você está na frente do mercado. Por quê? O consórcio cada vez mais em alta, o mercado está acontecendo muito mais novos vendedores e o cliente, ele fica achando que ele entende do produto, porque ele entra no Google, ele entra numa inteligência artificial e aí ele sai pesquisando. E aquele vendedor que não está preparado, gente, vai perder a venda mesmo. Porque não é só uma prospecção. E assim, ó, eu falei, até postei um vídeo ontem, que não adianta a quantidade, e sim a qualidade. Gente, se você não está tendo uma qualidade também na prospecção, então você tem que rever. E a quantidade também é essencial para a gente ter o quê? Mais pendências e mais fechamentos, tá? Ó, aproveita e encaminha essa live para aquele vendedor também, que, né, você quer que ele afie o machado, que ele bata aí 1 milhão de vendas no mínimo e com constância, com consórcio. Quem é novo aqui? Dá uma apresentada e no final ali, conduzindo a live para o final, eu tiro um tempinho para vocês tirarem as dúvidas e coloquem aqui se está fazendo sentido o seguinte. Obrigada pelos corações e coloquem aqui se faz sentido o seguinte. Ana, realmente eu estou prospectando pouco. Hoje, uma seguidora, ela comentou aqui que ela prospecta 120 contatos por dia. Eu falei, nossa, você ganhou de mim. Ela falou, não, é sério, eu prospecto. Aí eu não consegui conversar depois com ela, que eu peguei rodovia e eu não consegui conversar, porque eu quero até entender quanto que ela está vendendo. Porque aí, essa quantidade de prospecção e você fazer uma prospecção rasa, não dá fechamento. O que você tem que fazer é gerar valor ao seu cliente. E eu vou falar sobre isso. Mas, Ana, como que eu vou gerar valor? Hoje mesmo, eu fiz um batidão de treinamento ali sobre prospecção com o pessoal. E onde o pessoal, ó, vê se isso acontece com você, estava só oferecendo o quê? O consórcio, oferecendo uma opção sem juros para uma troca, sem antes entender o porquê que o cliente faria esse consórcio. E isso é a primeira prospecção ali daquele cliente que ele nem tem o nível de consciência ainda para o produto consórcio. Eu não sei a sua, mas nós vamos falar sobre o nível de consciência do cliente para aquele que ele já tem sobre o produto e aquele também que não tem, que é você que vai passar isso para ele. Entende? Então tem esses níveis também de cliente, né? Tem esses dois tipos de clientes. Mas aquele cliente que ele ainda não sabe do produto, mas ele tem aquela necessidade, quer comprar um bem ou fazer a troca do veículo, você já faz essa prospecção e não pode ser uma prospecção rasa, só oferecendo um crédito ali sem juros. Antes de você entender isso,
você tem que fazer o quê? Entender o seu cliente antes de falar. A Franciele, tento conversar com o cliente novamente, estou bloqueada. Fran, eu preciso entender. E, gente, vai colocando aqui, porque esse é afiar o machado. Como que você está prospectando, quanto que você prospecta e quanto você está vendendo. Aproveita, essa é a hora pra gente tirar, né? Vocês tirarem aí todas essas dúvidas. Mas assim, ó, tento conversar e sou bloqueada. Gente, eu estou eliminando clientes do meu funil, aqueles que falam assim, ó, só para vocês entenderem, e isso faz sentido. Ah, eu tenho nome restrito, como que eu faço para tirar o crédito? Primeiro passo, eu já pergunto, mas você não tem a intenção de limpar o seu nome? É muita restrição? Isso já antes de fazer qualquer coisa de prospecção da abordagem ali. A pessoa fala que não tem interesse. Eu já nem fico ali com aquele cliente. O que vocês têm que entender é isso. É na prospecção também já filtrar. Esse cliente não vale a pena, esse cliente no meu funil, ele vale a pena. E um detalhe, você que vai ficar até o final, eu vou falar o que precisa ser feito. Não é só a prospecção, ainda mais com o consórcio em alta e muitos vendedores de consórcio, né? Ali oferecendo e o cliente só comparando o preço. Então, já comecem a anotar os diferenciais, o que você precisa ter. Agora, o cliente que te bloqueou, ele não ia fazer sentido para você. Então, já bloqueia ele também e chama o próximo. E pensa assim, ó, quem está perdendo é você, próximo. E vai na prospecção. Mas uma prospecção mais densa, não tão rasa, entregando um valor. E se antecipando, é esse o diferencial. Ó, o que tem que fazer já na prospecção? Entrega de valor, antecipar qualquer coisa para você não fazer, né, toda aquela abordagem e depois o cliente falar para você que não tem a parcela agora. Você também antecipar objeções. Então, tudo isso faz parte da prospecção. E a prospecção, você tem que criar um desejo no seu cliente. A sua prospecção, ela tem que ser mais densa para você criar um desejo nele. É essa parte da prospecção. Aí tem os níveis de clientes. Ah, Ana, tem o meu cliente que é um cliente mais frio para o produto, tem um cliente que é mais quente. E nisso você vai ver ali qual é o termômetro dele. Entende? Agora, se você está prospectando, está fazendo uma prospecção densa e não está fechando, reveja isso. Faça um recap. Não, ó, eu prospecto bem. Eu faço uma abordagem mais densa. Eu entendo qual é a dor do meu cliente. Mesmo assim, eu não fecho. Aí você precisa entender aonde, em que ponto está errando. Então, o primeiro ponto da prospecção é, se eu não estou fechando, primeiro, você dá uma análise de quanto você está prospectando. Porque se você não tem uma quantidade de prospecção e fica refém da decisão daquele cliente, pode ser que ele não fecha mesmo, entende? Aquele cliente, ele nem está para fechamento e você nem antecipou isso. Só tá prospectando e contando lá, né, com aquele fechamento que não vai existir. Então, primeiro já pensa assim, ó, quanto você está prospectando no dia? Porque se você não estiver fazendo no mínimo, 30 prospecções diárias, você não vai fazer fechamento mesmo. Isso é o mínimo. Agora, se você é o melhor closer, não, eu sou o fechador, eu sou a fechadora, Ana. Eu não preciso prospectar 30. Se eu prospectar 15, eu já fecho, aí você já está no outro nível. Agora, no mínimo que você tem que fazer de novas prospecções, é no mínimo 30 no dia. Isso é o mínimo que você tem que fazer. E aí, fazer o quê? Uma abordagem mais rica, criar desejo para o seu cliente. Faz sentido, pessoal? Pessoal que está chegando agora, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre você está prospectando e não está fechando, mas ó, primeiro item, o quanto que você está prospectando, porque tem que dar jogo. Então, se você está prospectando de 30 para mais e não está fechando, a sua prospecção que está ruim. É a sua abordagem, você não está gerando valor. Agora, se você está prospectando, tá? De 30 para menos, isso aí é porque você também está fazendo pouca prospecção. Tem que fazer mais volume. Então, tudo isso você já tem que começar a rever. Tudo, já é o primeiro momento.
Ah, Ana, mas eu prospecto 30 e mesmo assim eu não estou fechando. Por quê? Os meus clientes falam que vai pensar, ou que não tem a primeira parcela agora, ou que, ah, não é o momento, ele prefere financiamento. Aí é um outro jeito de você conduzir, que eu utilizo bastante já na prospecção, que ali eu já vejo, ali é o meu termômetro para jogar o meu cliente no funil. Ali eu vou ver se o meu cliente realmente ele está morno, ele está quente, ele está mais frio, para classificar ele dentro do meu funil, que é o método MFA, que é o método fechamento antecipado. Então, além de você colocar essas análises, você tem que colocar esse método. Por quê? Você faz a prospecção, você faz a abordagem, você faz tudo, aí o cliente fala assim, não, mas eu vou começar só o ano que vem. Gente, e acontece com vocês? E acontece com frequência, tá? Acontece com frequência, não é raridade não. Outro dia, a hora que eu já fui colocar o método MFA para o meu cliente, ele falou assim, não, Ana, eu tô pesquisando agora para fechar o ano que vem. Eu falei, mas, gente, o ano que vem tá longe demais. Até o ano que vem você já tem que estar com o seu bem. Aí eu já me antecipei. O que te impede de fechar agora? E nisso, gente, eu já vejo, eu já paro ali. Eu não fico passando informações, eu não passo simulação, eu não passo nada. E ali, naquela prospecção, porque a prospecção é a entrada do seu funil, é a abordagem, eu já classifico ele no meu funil. Eu já classifico se ele é um lead quente, se ele não é e quando eu vou voltar nele. Por quê? O meu tempo é precioso. Hoje mesmo, eu fiz um stories e realmente, gente, não... Ó, cliente falando, me indicaram você. Aí um cliente falou assim, ah, meu tio me indicou você e eu quero ver sobre um consórcio de X valor. E ele não tinha falado que estava pesquisando, que tinha visto em outro lugar, que é um erro comum da prospecção, por isso que você não fecha. Porque o cliente está esperando outras propostas e você não está fechando. Entende? Que aí você tem que utilizar o quê? Gatilhos mentais, persuasão, porque venda é isso. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Aí o cliente falou assim pra mim, não, Ana, mas olha, eu quero um crédito X e eu não quero dar lance agora, eu tenho X de parcela. Eu falei, ah, interessante, você já teria essa parcela para você iniciar? Ah, não, eu quero começar, eu estou vendo agora, porque eu quero começar lá em novembro. Eu falei, epa, se você, para o seu tempo, para você passar alguma proposta ou passar alguma tabela, eu sei que você vai falar assim para mim também. Ah, Ana, mas não tem problema passar uma tabela. Eu não vou perder meu tempo, mas você também não está gerando valor. Que aí você pode perder essa venda lá no futuro também. Então, assim, a hora que ele falou novembro, eu falei, espera aí. Ah, por que você vai fechar em novembro? Ah, porque eu ainda tenho umas contas para acertar, agora eu não posso fazer, né, nenhuma dívida, que aí eu já falo, olha, você não tá fazendo dívida, é investimento. Aí eu não posso fazer nenhum compromisso agora. Aí eu falei, ah, tá, ele falou, eu só quero saber como funciona. Gente, saber como funciona, ele vai no Google, entende? Hoje é aquilo que eu comecei a live, vai no Google, vai numa inteligência artificial. Aí eu falei, ah, sim, eu te explico, mas olha, cada consórcio tem um jeito de se trabalhar. Tem a administradora X que trabalha de um jeito, a Y de outro jeito, e aí tem a minha que eu trabalho também de uma forma. E eu sou especialista nisso. O que você está entregando? Não é proposta, é gerando valor, autoridade. Ele já veio de uma indicação, autoridade. Eu só falei dos diferenciais porque eu já estou colocando ali na mente dele que consórcio não é tudo igual. Não é só ele comparar crédito e parcela. Aí ele já me deu uma assim, ó, ah, realmente, eu pesquisei em tal lugar e eles me falaram que eu não preciso dar nenhum lance, que eu posso dar o lance do próprio crédito, que é um lance embutido e já trabalhar isso. Eu falei, sim, realmente, você pode. E aí eu só fui colhendo informação, eu não fui dando. Eu não dei nenhuma informação, por quê? Ele não vai fechar agora. E olha que eu sou incisiva, eu insisti para ele assim, ó, qual é o motivo? E se eu te facilitar para você aproveitar agora, já um grupo em andamento, acelerar a conquista desse seu bem? Ele falou, não adianta, eu só posso começar em tal data. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, você não fecha nada para você não cair num golpe.
E aí nós vamos conversar, porque pode ter certeza que eu vou fazer o melhor para você. Mas não fecha nada agora. E você pode pesquisar, mas não fecha, né? Porque o que mais tem hoje são falsas promessas. Por quê? O que eu fiz ali com ele? Eu fechei ele comigo. Porque você tem que fechar o cliente com você. Entende? Agora, eu parar o meu tempo, caçar alguma coisa ali pra ele, procurar, pra depois mandar e depois ele falar pra mim que só vai fechar em novembro, porque era assim que tava conduzindo. E se você não tem o método certo, você fica falando, nossa, eu prospectei e o cliente não fechou. Mas é porque o quê? Ele nem estava no momento de fechar. E aí você também nem conduziu ele para isso, entende? E ele não vai fechar. Então tem vários motivos de você prospectar e não fechar. O que você precisa é fazer uma autoanálise disso. Quantos que eu estou prospectando, quantos que eu estou fechando, quantos que estão fazendo sentido. E, gente, esquece essa prospecção rasa. E, ó, eu vou postar para vocês uma gravação de uma prospecção. Hoje eu gravei e vou postar diariamente isso para vocês. Como que eu abordo? Vocês vão ver que nessa prospecção que eu fiz por telefone, eu não falei em nenhum momento que era consórcio. Ela não ouviu uma palavra da minha boca de consórcio. Ah, outra coisa, ela também não ouviu que é um crédito programado. Gente, ela não ouviu nada. Eu só falei que eu tenho a solução para ela. Com isso, ela já vai, o quê? O que eu criei nessa prospecção? Um desejo. Eu criei um desejo para ela ali. Porque quando o cliente, né? Nós somos clientes, a gente cria ali, a gente ativa o desejo, a gente ativa o que? A curiosidade. Peraí, eu preciso saber o que essa pessoa que me ligou está me oferecendo, porque ela falou que não é bom, é excelente. Em nenhum momento eu falei a palavra consórcio. Por quê? Se eu prospecto ali, ó, erro comum também da prospecção. Eu prospecto ali uma prospecção rasa, falando que é consórcio. Esse cliente, vamos falar que é um nível de consciência que não sabe ainda do produto, tá? Falando que é consórcio, o que a pessoa vai fazer? Peraí. Deixa eu pesquisar então consórcio. E eu nem gerei valor para ela. Gente, o primeiro que tem a estratégia gera valor, a pessoa fecha. Eu abri a mente, né? Eu falo que é o vendedor micro-ondas, que é aquele que esquenta, que eu esquentei o cliente para outro comer a marmita, entende? Isso não pode fazer. E aí o cliente vai falar assim para você, não, mas eu não vou fechar agora. Ou te bloqueia, ou te deixa no vácuo porque já fechou com outro, entende? Ó, o Gileno, ó, eu estava caindo no erro de passar simulação antes. Hoje eu digo que trabalho de uma maneira profissional e vou prestar um atendimento personalizado, pois é o que o cliente merece. Boa, Gileno. E hoje, o que acontece? Se você entrega esse valor, você está gerando confiança. Porque com o mercado de consórcio em alta, o que seu cliente procura é confiança. Ah, Ana, mas tem cliente que só quer ver parcela, crédito e aquele que fala que vai contemplar logo. Gente, esse cliente, você nem tem que ter ele. Porque aquele cliente que quer milagre, do mesmo jeito que ele entra, ele sai. E eu não sei se você tem estorno, mas todas as administradoras, elas colocam estorno. Então, para que você vai vender para um cliente que vai cancelar? Faz sentido? Porque aquele cliente que quer milagre, ele vai cancelar. E se não acontecer dentro daquilo, então assim, e a gente não precisa mentir para vender. E quando você mostra isso para o seu cliente, que você não está mentindo para vender para ele, tá certo. A venda tá certa e é isso que precisa. Não precisa mentir para poder vender. O nosso trabalho é esse. Ana, mas tem muitos vendedores de consórcio que mentem e vendem. Sim. Infeliz é aquele cliente que entra naquilo, porque o cliente ele quer milagre. Ele quer milagre. O cliente procura milagre. E eu falo desse jeito, meu cliente. Eu falo, olha, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu não estou aqui para te entregar isso. Eu estou aqui para realmente fazer acontecer. E as administradoras trabalham diferentes, mas assim, pelo que você tem, se outro falar que te contempla, não é bem assim. Isso é você gerar valor para o cliente, quando você também fala a verdade, quando você trabalha dentro da real necessidade dele. Igual hoje, uma colaboradora, uma mentorada,
ela estava fazendo ali a prospecção. E aí, gente, estava nítido, a cliente, olha só, o carro tinha acabado de dar um PT, ela ia receber do seguro, olha a escutativa e a linguagem na prospecção, ó. Ela ia receber o seguro, ela ia ficar sem carro, ela já estava sem carro, né? E ela falou que queria uma parcela mais baixa, que ela procurou um financiamento, mas, gente, ela focou na parcela. Mas qual é a real dor da cliente? Fala aí. A real necessidade. Ó, ela tá sem carro. O que ela quer é contemplação. Para uma cliente dessa, você não precisa falar de taxa, você não precisa falar de quantidade de pessoas no grupo, você não precisa falar nem de parcela, mesmo que ela te jogou uma parcela. Se você identificar que a necessidade dela é contemplação, a linguagem que você tem que usar é de contemplação. Inclusive, fulana, eu sou a única que vai te contemplar. Você pode pesquisar consórcio, olha a antecipação. Ó, eu estou usando o gatilho da antecipação. E é verdade, você tem que se antecipar. Você pode procurar consórcio aonde você quiser. Mas a única pessoa que vai te contemplar sou eu. Quando você fala isso, o cliente já ativa no cérebro dele. Nossa, o que eu preciso é contemplação, não é taxa. Então, peraí, se ela tá falando que ela vai me ajudar, por mais que ela vai pesquisar, mas ela vai ficar no gatilho ali, daquilo ali, ó. Não, eu preciso da contemplação. E você vai continuar focando naquilo que a linguagem dela é contemplação. E o contrário, quando o cliente fala que quer contemplação, mas você sabe que a necessidade dele maior é a parcela. Entende? Por mais que ele pague um aluguel, por mais que ele está sem carro, ou que ele já tem um carro. Aí qual que é o seu trabalho na prospecção? Elevar o nível dele de consciência, é uma prospecção mais densa, não tão rasa, falando a língua do seu cliente. Quando você, gente, total segredo, quando você tem uma escutativa, não quer vender só aquilo que você quer vender, e você entende para poder vender, a venda tá certa. Mas, Ana, mesmo assim, eu faço tudo isso e eu não tô fechando. Gente, o cliente, ele tá pesquisando em tudo. Você tem que se antecipar. Se antecipa e fala a linguagem dele. Ó, o cliente que tá vendo comigo, ele tá vendo em mais 3 lugares. E aí? E se a gente pega uma concorrência desleal? Porque o que mais tem, infelizmente, na venda de consórcio é a concorrência desleal. E aí aquela concorrência desleal vai falar daquele canto da sereia, que é aquilo que ele quer ouvir, aquele cantinho da sereia. Aí qual que é o seu trabalho? Falar que o canto da sereia não existe. Só que nisso você já tem que falar antes de você entregar alguma proposta, antes de você falar qualquer coisa. Gerou valor, entrega autoridade, tá? Gerou valor é entrega de autoridade. Deixa eu tirar aqui umas dúvidas. Ó, vão colocando aí. O cliente hoje está muito bem mais informado. Muitas vezes até mais que o consultor de consórcio. Mauro, certeza. E principalmente, gente, ó, todas as administradoras têm lance embutido. Todas, tá? Mas quando o seu cliente não precisa de um lance embutido, fala real para ele por que você vai estar na frente, mesmo que o seu tenha. Por que você vai estar na frente? Olha só, ele vai pensar, nossa, todo mundo tá falando para eu utilizar lance embutido. E a Ana tá falando que eu não preciso de lance embutido? Que o que eu tenho já contempla? Alguma coisa então tá errada. Porque se eu vou pagar para ter esse lance embutido, gente, em quem que ele vai confiar? Na Ana. A Ana, ó, eu estou falando naquele caso que o seu cliente não precisa de um lance embutido. Por que você vai falar para ele do lance embutido? Entende? Agora, aquele teu cliente que precisa do lance embutido, para você colocar junto ali com o lance que ele tem de recurso próprio, para fazer uma junção e aumentar a chance dele, tudo bem. Se realmente ele precisar, porque se ele não precisar, não fala a mesma língua do outro. Porque é aí que você vai ganhar o seu cliente não falando a mesma linguagem do vendedor genérico, uma linguagem genérica. Porque o cliente, ele tá esperto. Ele já vem esperto, aí o que ele vai pensar? Nossa, que legal, ela não quis me vender um crédito a mais, só para ela ganhar uma comissão maior, ela realmente está pensando em mim. Olha a diferença de entrega de valor que você está ali gerando para o seu cliente.
Ah, Ana, mas eu gosto de vender com lance embutido porque eu vou ganhar mais comissão. Gente, pensa no que você está fazendo para o seu cliente. O comissionamento é só a consequência de um bom trabalho, entende? Primeiro você tem que pensar no que você vai ajudar o seu cliente. E quando você faz isso, a venda é sua, a venda não é do outro. Por quê? Você está indo contra o que os outros estão falando. Faz sentido? Ó, sempre é bom sondar a real necessidade do cliente, pois só assim chegamos ao fechamento com maior facilidade. Outra coisa, também não adianta você sondar a necessidade dele e não falar a língua dele. Entendeu? Nós estamos falando de cenoura, você vai estar falando de cenoura e teu cliente é abobrinha. Gente, não, vamos falar de cenoura e de cenoura. Porque se você falar de cenoura e seu cliente de abobrinha, ele não vai te ouvir. Ele já vai ali travar e ele não vai te ouvir. Então não vai fazer sentido, entende? Agora, quando você... Ana, mas o lance livre está muito alto. Boa. Gente, vai mandando, vai mandando. Aí, se o lance livre está muito alto, você vai ter que utilizar o embutido, mas o embutido também vai aumentar ali. Aí você vai ter que ver a estratégia que tem da sua administradora, qual é o grupo que encaixa com o seu cliente. Mas, Ana, o produto da concorrência é melhor. Gente, o seu produto é o melhor. Não é o da concorrência. Ah, mas a concorrência falou que contempla. Se você não contempla, a concorrência também não contempla. Aí o que você tem que falar para você ter mais autoridade e você criar mais confiança no seu cliente e você percebe que ele está pesquisando? Sabe o que você fala? Fala assim, ó. Fala para o vendedor te mandar as últimas assembleias para ver se realmente contempla. E é batata, ó. Quando o teu cliente pede assim, ele tá bem instruído. Quando ele fala assim, me manda a análise das últimas assembleias. E o que acontece? Ele tá instruído, já é um alerta. Peraí, sinais. Meu cliente tá instruído. Eu te passo sim. E já que você tá pesquisando, o que você também tem da concorrência? Só para te comparar e te falar os diferenciais que tem do meu produto comparado com o da concorrência. Agora, se o lance tá alto e você precisa usar o embutido porque o lance tá alto, é isso que eu tô falando, você tem que pau na máquina. O que você não pode é, se o teu cliente tem lance o suficiente, mesmo assim você vendeu o embutido, entendeu? É nesse fato que eu tô falando. Por quê? Se você pega um especialista ali que realmente vai gerar um valor e você tem o mesmo cliente na mão e ele fala que não precisa de embutido, você já perdeu. É nesse caso. Mas aí os lances livres estão altos. Você tem a estratégia do fixo? Vai pro fixo. Entende? E sabe o que é legal? Eu faço assim, ó. Eu falo pro meu cliente que eu vou trabalhar um híbrido. E é verdade, eu vou trabalhar um híbrido. Eu falo, olha, eu vou ver aqui, como eu sou especialista nisso, eu vou fazer uma estratégia para acelerar a tua contemplação. Um mês eu vou trabalhar o lance fixo, outro mês eu vou trabalhar o lance livre. Só para sentir, então eu vou trabalhar uma oferta de lance híbrida. Tudo bem? Deixa comigo aqui. E aí você vai trabalhando um híbrido, tá? Você não vai trabalhar totalmente um livre, aí você trabalha um fixo. Deu para te ajudar? Minha maior dificuldade é gerar interesse durante a ligação fria, Ana. Então, amanhã eu vou postar cedo o que eu gravei e você assista e eu vou te falar isso aqui, ó. Gente, a prospecção fria é a melhor que tem. Eu amo fazer. Porque ali o cliente, ele só tá para mim. E se eu abrir a mente dele para o consórcio, eu vou fechar a mente dele comigo. Ele pode até procurar, mas eu vou antecipar tudo para ele. Principalmente consórcio de banco, tudo eu vou antecipar. Entende? Se ele não fechar comigo no momento. Mas olha só, a prospecção, a hora que você faz, é o que você vai gerar valor. E fazendo o quê? Perguntas. Perguntas. Você não vai sair oferecendo o que você tem. Você vai fazer perguntas para entender em que ponto você pode estar ajudando esse cliente. Porque imagina. Gente, outro dia eu até fiz nos stories. Ana, mas para quem que eu ofereço consórcio? Todo mundo precisa de um dinheiro. Todo mundo precisa de um dinheiro. Ainda mais, ó, a Selic em alta, as pessoas não querem comprar à vista. E você é a chave para passar isso para o seu cliente e gerar um valor. Que ele não precisa comprar à vista. Mas eu vou
pagar uma taxa de administração. Sim, teu dinheiro rendendo, onde ele ainda vai aumentar, paga essa taxa de administração. Hoje eu fiz um comentário num post da Natália Cury. Ela postou que ela fez um consórcio e que onde já se viu que não compensa fazer um consórcio porque tem o reajuste do bem e tem taxa de administração. E eu fiz um comentário lá no post dela, né? Que também não compensa nem financiar e nem comprar à vista. Que o que compensa real, mesmo com reajuste e taxa de administração, é o consórcio. Então, é aí que você já gera um valor para o seu cliente. E na prospecção fria, o que você precisa? Entender o porquê que ele faria um consórcio com você. Igual hoje, nós fizemos um atendimento onde o cliente comprou uma caminhonete de 300 mil à vista. Eu falei, sério que você descapitalizou 300 mil? Aonde esses 300 mil hoje para você, numa renda fixa, segura, estaria rendendo 3 mil reais? O que eu tenho para você, até mesmo fazer uma troca futura, fazer o dinheiro trabalhar para você, ó, eu não falei nada de consórcio, tá? Ele tinha acabado de trocar. E fazer uma troca programada faz muito mais sentido. Eu fui o quê? Gerando valor para ele aonde? Eu vou postar também para vocês esse. Aonde? Eu marquei já uma reunião. Porque aí ele é um empresário. Eu ainda fiz com valor baixo. Eu falei assim, ó, o que você faz com 30 reais ao dia? Ele falou, Ana, não dá para fazer nada. Eu falei, realmente. E comigo você pega um crédito de 60 mil reais. Imagina você com 60 mil reais por 30 reais ao dia só. Gente, eu nem falei que era consórcio. E se o cliente virasse para mim e falasse assim, ó, mas é consórcio, eu já ia gerar valor para ele. Não, é o consórcio. Entendeu? É assim, isso já é o começo da prospecção densa, não uma prospecção rasa. Mas, Ana, os clientes, eles não ficam comigo na ligação. Aí tudo é método. É uma técnica que você vai utilizar. Gente, comigo os clientes ficam. E o cliente que fala assim, não, eu te atendi, mas eu tô trabalhando, eu falo assim, eu posso te fazer 3 perguntas? Não vou pegar 2 minutos do seu tempo? Ali eu já gero um valor rápido, porque eu já tenho que causar um impacto, para levar ele para um segundo atendimento. Mas o que mais tem é facilidade, é prospecção e abordagem fria. E agora eu aprendi um jeito que eu vou postar para vocês todos os dias. Qualquer prospecção que eu estiver fazendo, dando treinamento, e eu quero muito que vocês vejam, mas não adianta ver só uma vez. Essa live aqui mesmo, não adianta ver só uma vez. A gente tem que reforçar os nossos conhecimentos, tá? Minha maior dificuldade é gerar interesse durante uma ligação fria. Ó, sensacional, sem palavras. É isso aí, gente. A prospecção é a alma do negócio. E outra coisa, Ana, eu gosto mais de trabalhar lead ali com tráfego pago e vou prospectar ali porque o cliente já sabe que é o produto. Gente, esse lead aí, ele já tá tão batido que ele só tá procurando parcela, ou ele fala que tá vendo um financiamento, ele quer milagre, tá com o nome restrito. Eu não trabalho com isso, eu dou valor no meu tempo. A minha prospecção, ela tem que ser certeira. E um detalhe, você prospectou, né? E não está tendo fechamento, ok? Então, eu prospectei. A minha prospecção, eu tenho que ver se ela foi rasa ou se ela foi densa. Eu gerei valor ou eu só falei de um crédito sem juros? Eu só falei por falar automático ou eu agendei algo? Aí você vai na próxima ali, ó. Próximo passo. Não, eu fiz uma prospecção legal. Porém, o cliente não está fluindo. Sabe o que acontece? Ainda mais agora com o mercado aquecido. Você prospectou, sabe o que você tem que fazer? Um acompanhamento assíduo no seu cliente. Porque se você abriu a mente dele para o consórcio naquela prospecção, ou ele já veio falando que é consórcio, ele está no funil de outros vendedores. Então, o que você tem que fazer? É uma conversa ali com ele, ó, todos os dias até ele fechar. Você tem que fazer um acompanhamento assíduo ali. Porque se o outro fizer um acompanhamento melhor, você só vai prospectar e o cliente não vai fechar. Um detalhe também de uma demora do cliente da tomada de decisão depois da prospecção.
Você prospectou, você faz um acompanhamento, mas o cliente não toma essa decisão, certo? É você acelerar essa decisão dele. E você acelerar e você já, assim, ó, você tem alguma proposta já de algum lugar? Você já veio com alguma proposta? E, gente, as pessoas mentem. Ela fala que não, porque ela quer ouvir a sua primeiro. E se ela falar que não, é lógico, nós vamos acreditar. Você fala, não, sabe por que eu estou te perguntando? Porque a gente sabe que o produto consórcio está em alta. E hoje, cada vez mais vendedores, né, vendendo ali. E tem muitos que fazem falsas promessas. Não te fala todo o número real. Gente, o tanto que eu tô pegando de simulações ali que os vendedores não passam números reais. E ali eu já pego o cliente, ele já me dá confiança, que eu falo, você viu que o número não tá batendo? Você viu que tem alguma coisa errada aqui? O que o cliente já faz? Já fica comigo. Por quê? Porque eu gerei confiança nele, na prospecção. Não tenha medo de perguntar se o seu cliente tem mais alguma proposta. Se ele falar que sim, você fala, sabe por quê? Porque o formato do consórcio, ele é igual, né? Que é a distribuição do crédito por assembleia, por lance e sorteio, mas cada administradora tem um jeito de se trabalhar. E tem, viu, gente? Ó, o Santander é diferente de trabalhar do Bradesco, que é diferente de trabalhar do Itaú, que é diferente de trabalhar Banco do Brasil, que é diferente a Embracon da Demicon. As administradoras trabalham, elas têm um formato diferente de se trabalhar. Então, você pode falar isso. Você deve falar isso. Com isso, o que você traz o cliente para você? Você está trazendo esse cliente para você. Tá? Deixa eu só... Muito bom, Ana. Entender a necessidade para liderar a conversa. Gente, tem um livro. Eu ouvi o audiobook esses dias. E é um livro que, assim, ó... você tem que ter ele... E você tem que ouvir ou ler o tempo todo e rever. Eu preciso rever. Ele é um pouquinho chato de você entender, mas a hora que você começa a entender e se conectar, que é a arte da guerra. Esse livro todo vendedor tem que ler e tem que rever. Ali, o que o general, que é um chinês, japonês, alguma coisa assim, o que ele fazia? E, gente, ó, Napoleão Bonaparte era a Bíblia dele ali para as guerras, tá? E isso vale para vendas. O que ele fazia? Ele analisava o território vizinho totalmente. Ele gastava mais o tempo dele analisando o território vizinho do que avançando. Porque ele estava ali fazendo o quê? Igual vocês estão aqui, afiando o machado. Afiando o machado. Ele analisava totalmente o território. No que ele analisava, ele avançava, porque ele sabia totalmente onde eram os pontos fracos ali, né? Do inimigo e os pontos fortes. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta você sair falando sem você colher. Primeiro você colhe, depois você dá. Entende? É esse o ponto principal. Então você vai colher por quê? Para você poder entender. E como que você colhe? Fazendo perguntas. E se você não entender, perguntar igual. Outro dia, e é comum, né? É comum um cliente falar assim, eu falo assim, mas qual que é a sua maior necessidade? É contemplação ou parcela? Porque aí o cliente quer contemplação rápida, lance baixo e parcela baixa. Ele fala, é contemplação e parcela baixa. Eu falo, eu entendo, eu sei, porque nós somos imediatistas. Mas veja bem, a gente primeiro tem que avançar em uma coisa, que eu entendi aqui que você não tá a pé, ou que você até paga aluguel, mas consegue pagar uma parcela, né, um investimento junto ali. Então vamos primeiro encaixar a tua parcela, esse investimento mensal, e depois pensar na contemplação? Porque com certeza eu vou acelerar a sua contemplação. Depois que você realmente entende, o cliente vai entender, porque você vai falar a real para ele. Ah, Ana, mas eu tenho que falar que é um bom lance. Sim, nós não vamos desvalorizar o dinheiro do cliente, mas você tem que falar a real para ele. Ele tem chances, você vai trabalhar para isso. Mas você tem que falar a real. Por quê? Porque você fala que tem chance, o outro fala que contempla, ele vai naquele outro que contempla. E você tem que falar a verdade, porque ele vai ter confiança em você. E o cliente, ele compra pela confiança. É isso que você gera numa prospecção também, tá? Deixa eu só ver aqui, ó. O cliente no lead está falando com vários vendedores e usa a informação do outro vendedor como objeção. Sim, gente, vamos lá.
Eu não gosto de trabalhar. Eu não faço, tá? Eu não faço patrocinado, já falei, para prospecção de clientes. Não faço, não faço. Uma que hoje meu funil, graças a Deus, vem de indicação. Por isso que eu falo bastante aqui, todo o meu método é isso, né? De criar um aqueduto para você não precisar prospectar mais, para você vir de indicação. Ana, e a indicação que vem já fecha? Não, a indicação também tá pesquisando. E ó, um detalhe que eu percebi. Mesmo ele vindo de indicação, ele tá pesquisando em tudo. Em tudo. Todo ele sai pesquisando, mas aí eu já uso gatilhos. Ó, você já veio de uma indicação. Então, aonde você prefere comprar? Daquele que já fez uso e está te indicando ou daquele lugar que você nem conhece? Que você vai fazer algo no escuro? Então, é diferente. Você já cria uma autoridade, mas eles também estão pesquisando, tá? E eu não gosto desses clientes. Você falou que leads já estão batidos. Acha que depende do desempenho do tráfego? Não, o tráfego, ele faz a mesma coisa que todos os tráfegos fazem. Ele vai fazer o perfil, vai gerar ali, então o que você vai fazer? Um tráfego pago, ok? Vamos lá, vamos pensar assim, ó. A Casas Bahia está fazendo um tráfego pago. O Magazine Luiza também faz um tráfego pago. O outro também faz um tráfego pago. Então, eu pesquisei uma geladeira e vai aparecer a geladeira para mim do Magazine Luiza, da Casas Bahia, de, sei lá, Ponto Certo, não sei, Walmart. Cara, o problema não foi do tráfego. O tráfego tá fazendo certo. É o cliente que tá pesquisando. Aí, o que você tem que fazer? Você ser um bom closer, você ser um bom especialista, você ter o método certo de saber trabalhar com esse cliente do tráfego pago. Porque senão ele só vai comparar preço e parcela, entendeu? Se você não gerar um valor. Mas olha só, gente, leads qualificados. Isso aí é conversa de tráfego pago. O lead está qualificado para você e para mais 1000 ele é qualificado, entende? Ele só vai fazer o quê? Comparação de preço, é leilão, é quem dá mais. E quem falou melhor? Nossa, gente, falo sério. Aí eu falo assim, não, vamos usar o método, eu não tenho nem paciência. Eu nem quero esse cliente, eu nem faço tráfego pago, eu não quero esse cliente. Deixa eu ver aqui. Santizu, isso mesmo, Lucas, isso mesmo, é o Santizu. Amo ofertar, ouvir que isso é melhor que leads me animou. Amo ofertar, você fala o quê? Prospect. Lógico que é melhor que lead. Gente, lead, pelo amor de Deus. Comprar esses leads desse povo que vende, fazer tráfego pago, tira por base. Você faz um tráfego pago, com quanto você fecha? Aí ele já vem assim, porque fulano tá me falando que contempla com quanto tempo, não, porque ele consegue parcela tal. E aí você só tá comparando o preço, nem o seu trabalho você consegue fazer. Você não consegue nem gerar uma autoridade porque o cliente ele não vai visualizar isso, desculpa. Não, cai fora de tráfego pago, cai fora. Se você pega um cliente, eu já falei isso aqui, tá? Que ele nem sabe que ele tem um problema. E você já leva para ele, você já vai elevar o nível dele de consciência que ele tem um problema e você já leva a solução, o que você já criou com esse cliente? Confiança. Agora, como que você vai criar confiança com um cliente que está num funil de todo mundo, num tráfego pago? O tráfego pago, ele é bom para você ser visto, porque quem é visto vende, mas não para você tirar venda. Não, porque sabe quem tá tirando venda desses leads? E eu tenho até dó, aqueles que estão mentindo. Porque o cliente, ele tá querendo isso. Fora, mesmo qualificado, igual você tá falando que é qualificado, o cliente fala assim, gente, só confirma se isso acontece com vocês, o cliente fala assim, não, eu só cliquei sem querer, eu achei que fosse financiamento, não, mas não quero consórcio, aí o que você vai fazer? Um trabalho é um retrabalho de convencer ele que o consórcio é bom. Não, nossa. Tem coisas que você tem de graça e muito melhor. Você não precisa nem pagar, tá? Agora, você quer fazer um tráfego para você crescer a sua rede social, para você ter mais seguidores, sabe? Para você ser visto, para as pessoas estarem te vendo, ok. Agora, a venda, gente, isso aí já era. Todo mundo tá fazendo. Quando o mercado 1 ou 2 fazia, era lucro. Agora não é mais lucro não, tá? Isso eu falo, não é mais lucro não. Cadê aqui? Peraí.
entrando agora para o ramo do consórcio. Paloma, seja muito bem-vinda, tá? Eu falo que o vendedor de consórcio, ele tem que ter a base, né? Todo mundo tem que ter uma base, mas é mentalidade, disciplina, foco e método. Não adianta ter um ou outro, tem que ter tudo. E não desanimar, ter bastante resiliência. E saber o quê? Todo mundo fala assim, você tem que aprender a ouvir não. Não, você tem que aprender contornar o não para um sim. Não é aprender a ouvir não, entende? Cadê? É apaixonante, mas estou comendo técnicas para muitos fechamentos. Não entendi, mas assim, ó, prospectou. Até pra gente chegar à live, né, ali pros finalmente, vocês mandam aí que eu aproveito aí 5 minutos para tirar todas as dúvidas, mas a prospecção, ela não pode ser rasa, ela tem que ser densa, ela tem que gerar valor. Como que você gera valor para o seu cliente? Você tem que criar um desejo nesse seu cliente. Ele tem que entender que você é a pessoa que vai ajudar nos problemas dele, entende? Então, como que você faz isso? Fazendo perguntas. Você não sai falando de produto, você não sai falando o que você tem. Primeiro você tem que entender o porquê, se faz sentido daquela pessoa fazer um consórcio para você. Esse é o primeiro momento de uma prospecção. E se essa prospecção, o seu cliente, ele não tem um nível ali já para o produto consórcio e você vai abrir a mente dele para o consórcio, e gente, na maioria das vezes, na primeira abordagem, que é a primeira atração ali, que eu vou atrair o meu cliente, eu não falo do produto, tá? Eu não falo. Eu falo depois, num outro momento, num segundo momento. Porque primeiro você prospecta, você atrai e depois você alimenta ali a abordagem, já utiliza o método MFA e já vai para fechamento. E aí, o que você tem que fazer? Fechar a mente do seu cliente com que você, que realmente o consórcio está em alta, tem muita gente pesquisando, mas que consórcio não é tudo igual e que você vai explicar isso. E que para o seu cliente não cair no canto da sereia. E se você está prospectando e você não determina um tempo ali, sabe, para aquele cliente tomar uma decisão de fechamento, você também vai ficar no vácuo. Então, você tem que determinar um tempo, você tem que usar a escassez, você tem que usar a urgência. E, gente, grupos bons realmente não tem vaga. Você não tá mentindo. Ana, mas eu não consigo utilizar esses gatilhos. Ou, esses gatilhos é furada. Não, gente. É comprovado. São estudos comprovados dos gatilhos mentais, poder da persuasão. Só que você tem que usar com integridade. Entende? É isso, tem que ser íntegro, mas isso é fato. É fato que você tem que utilizar. Quem é o tomador da decisão do fechamento não é o seu cliente. Não é. É você. Você que toma a decisão para o fechamento, não é o seu cliente, tá? Então, se você prospecta, fez a abordagem, fez o fechamento, entendeu o que seu cliente precisa, faz a linguagem, não tem por que não fechar. Agora, se você está deixando um monte de coisa aberta, prospecção rasa, porque eu tenho uma linha de crédito para você sem juros, para aquisição do seu bem. Como que você troca o seu bem? Sem você gerar nenhum valor, o cliente. Você pode até abrir a mente dele, mas ele não vai fechar agora. Então, nem conta isso como prospecção, desculpa. Se você também só posta em WhatsApp e só prospecta mandando mensagem, isso não é prospectar. Então, o primeiro passo, eu estou finalizando essa live, eu deveria ter falado no começo, mas eu gosto de finalizar, porque é para quem fica. Primeiro passo é você entender também como que é a sua prospecção. Porque tem muita gente que acha que é só, vou prospectar falando que eu tenho uma linha de crédito, eu vou fazer uma quantidade e se eu vou fazer fechamento. Não, não é isso. Entende? Então, você tem que primeiro ver como está sendo essa prospecção. Utilizar métodos para você entender desde a prospecção, da abordagem, né, ali, das objeções e do fechamento. É isso que você precisa entender. Você precisa colocar prazo para não ficar refém. Acompanhamento. Mercado em alto, o que você tem que ter é mais acompanhamento. Sabe o que acontece que eu vejo muito comum? Assim, vendedor de consórcio esquecer de voltar no cliente. Marcou de ligar novamente só porque é 18 horas da tarde que vou ligar para esse cliente. Aí um outro tá muito mais preparado que você, já fechou, entende? Então é isso, você tem que ter também um comprometimento maior nessa prospecção para você poder levar para um fechamento, entende? Porque se você fizer uma prospecção rasa sem gerar valor para o cliente, já era. Ana, e como que eu gero valor? Até
tem essa live, eu quero fazer na próxima quarta-feira, como que você gera valor para o seu cliente. Você gera valor fazendo perguntas e falando a linguagem dele, tá? Você não vai gerar valor só falando que você consegue ajudar ou que você tem uma oportunidade para ele. Você não vai gerar valor. Que oportunidade? Ah, só porque eu usei a palavra oportunidade eu já gerei valor? Não, não é assim que se gera valor. É você tendo uma escutativa, você gera valor, sabendo realmente o que o seu cliente precisa e como você vai poder atendê-lo nisso, tá? É apaixonante, me alimentando muito de suas técnicas. Muito obrigada, está sendo muito rico para mim. Cara, isso aqui é método comprovado, validado, sem mimimi, sem mentirinha, de 10 anos, e ainda que eu vou reformulando, toda vez eu vejo, opa, igual hoje. Hoje eu fiz um teste de prospecção, eu tô fazendo um teste. Como que pega ali o cliente na ligação? Aí eu falei, dei um check ali, tá dando certo esse teste, depois eu vou colocar pra vocês. Então, gente, é tudo testado, validado, e o que vai acontecendo não só comigo, tá? Eu trabalho com vendedores de consórcio todos os dias, e muitos, não são poucos não é só na rede social não, é no dia a dia mesmo. Maila, o que você fala? Peraí, o que eu falo o que, Maila? Eu acho que eu perdi aqui o que você me perguntou. Você tá aqui ainda? Ah, aqui, achei, ó. Não, boa noite. Boa noite. O que você fala? Não entendi. Cadê? O que é mais eficaz? Vender consórcio como um sonho ou como um investimento? Sonho já era. Você vende consórcio como olha só, consórcio, o que ele é? Um crédito muito mais em conta, aonde seu cliente vai adquirir bens, tá? Sonho era quando começou o consórcio, porque falava assim, né, que era muito mais difícil fazer um financiamento, era muito mais difícil chegar aí na conclusão da sua casa própria ou do seu carro, então era utilizado como sonho. Não vou falar assim, hoje as pessoas ainda utilizam, mas você não usa como sonho? Boa pergunta, gostei de ver, você usa e também você vai falar, ó, para uma pessoa que quer o imediatismo, você vai falar de investimento? Não, a pessoa vai falar, nossa, eu não quero investir. Agora, se você vai falar para um investidor, igual hoje eu dei uma aula, dei uma técnica ali para um investidor. Gente, o melhor investimento que tem na vida é consórcio. É onde você aplica infrações para pegar a pizza todo o quanto antes. Não existe LCI, nem CDI, nem CDB melhor do que um consórcio. Porque aonde o seu cliente hoje, investidor, pode aplicar uma parcela, primeira parcela, de R$1.000, R$700, R$500 e vai retornar para ele 100 mil, que pode ser que retorne já no primeiro mês, entende? Então, assim, depende a linguagem. Tudo vai depender da sua linguagem, do seu cliente para você trabalhar a linguagem. Não existe regra, sabe? Então, vai depender do que o seu cliente precisa. Ah, ele paga aluguel. O sonho dele é ter a casa própria? Então, você vai falar qual linguagem do sonho dele de ter a casa própria. Entende? Eu utilizo como o melhor meio dele ter a casa própria, dele ter o bem dele alavancar patrimônios. Agora, o investimento é só se a língua dele for o de investidor. Mas sonho não fica... Sonho, você vai atrair isso, quem paga um aluguel e quer sair da casa própria. Agora, se você falar uma linguagem assim, ó, eu sou especialista em alavancar patrimônios, você vai pegar aquela pessoa que já tem um imóvel, que não vai virar para você e falar assim, ah, mas eu pago aluguel, não consigo conciliar duas coisas. Então, o que você vai levar? Para uma construção de patrimônio, um investimento, um aumento de renda dele. Então, assim, depende o perfil do seu cliente que você vai sondar e aí você fala a linguagem. Aí que tá o segredo. Essa escutativa, fazer a abordagem certa na sua prospecção para você falar a linguagem do seu cliente. Então, o teu cliente que vai comandar assim como você quer falar, tá? Cadê aqui? Peraí. Falar para gerar encantamento. Falar a linguagem dele. Gerar dentro da necessidade dele. Agora, como que você vai fazer isso? Fazendo perguntas. Sabe qual que é o erro comum de todo vendedor? Não é só de iniciante, não. Eu vejo vendedor, assim, com muito tempo, aonde ele só fala. Só ele fala. E não, você tem... A venda, quando você ganha, é quando você escuta mais do que você fala. Então, se você escuta melhor, eu entendi. Então, você precisa
você já tem o seu imóvel, você precisa fazer a quitação dele, é isso? E faz sentido você fazer a quitação dele e alavancar um patrimônio? Então, um exemplo eu tô te dando. Eu tô falando a linguagem dele, se eu vou fazer um encantamento. Trabalhando e falando a linguagem daquilo que ele precisa. Igual eu falei no começo da live, a cliente, ela queria contemplação. Por mais que ela fala de parcela, ela tava a pé, ela queria contemplação, ela não queria outra coisa. Então, se eu trabalho só a linguagem do contemplação, 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 é isso que eu tô encantando ela, entende? Se for um cliente imediato. Gente, todo cliente é imediatista. Todo. Você é imediatista, eu sou imediatista, o João da padaria é imediatista, todo cliente é imediatista. Ah, você é imediatista? Você é ansioso? Você não consegue esperar? Tudo bem, você pode comprar à vista ou financiar. O meu produto não faz sentido mesmo para você. E não tenha medo de perder o cliente. Sabe qual que é o mal? Medo de perder o cliente. Eu não tenho medo de perder aquilo que eu já não tenho. Eu não tenho. Por que eu tenho medo de perder? Entende? Então, assim, todo mundo é imediatista. Aí, o que é interessante? Você falar a linguagem dele e entender a necessidade dele. A necessidade dele é uma contemplação, mas ele não tem poder para isso. O que eu vou fazer? Você vai tirar a pressa dele. Você vai ter que tirar a pressa. Porque, ó, eu falo que existe 3 formas para adquirir o bem. À vista, financiamento ou consórcio. Se ele não tem à vista, ou mesmo se ele tiver, ele tem o imediatismo, que ele pode já dar um lance contemplar e deixar um dinheiro reservado. Financiamento, ele não consegue, ele é imediatista, mas ele não conseguiu um financiamento. Como ele vai ter o imediatismo dele? Entendeu? Então, você vai elevar o nível dele de consciência, você vai fazer perguntas. E eu falo pro meu cliente, eu falo, tá, você tá com pressa, então vamos lá, não tem problema. Você tem o financiamento, já deu certo? Então, ficou muito caro para mim. Então, vamos riscar o financiamento do seu imediatismo? Ou não liberou o financiamento para mim. Eu não tenho essa entrada, então vamos riscar o financiamento? Você não tem. E a vista? A vista você tem? E mesmo se você tiver, eu vou te falar o que faz sentido, porque também não compensa descapitalizar. Não, a vista eu não tenho. Tá, então vamos lá. Eu te dou o caminho, porque eu tenho o melhor caminho para você. Vai fazer sentido esse caminho? Não, consórcio não. Então tá, você vai continuar então zerado. Porque se você não fizer nada, você vai continuar não tendo nada. Gente, e eu falo isso pro meu cliente. Lógico que aí você fala na sua conversa, mas você tem que falar. Você vai continuar então sem nada. E até quando? Igual uma cliente hoje falou assim para uma vendedora: não, vou esperar aumentar meu score. Daqui 3 meses aumenta meu score. Eu falei pra vendedora falar pra ela: não vai aumentar seu score daqui 3 meses. E nem daqui 6 meses vai aumentar o seu score. E mesmo se aumentar o seu score, hoje ele tá 400, ele não chega no score que hoje precisa do financiamento. E fora a sua entrada, então não é só seu score. Agora, se você só deixa, tá bom, aí eu falo isso pra cliente. E mesmo assim ela fala que não, tá bom, muito obrigada, eu abri a sua mente para consórcio, só não caia num golpe. Porque consórcio não é tudo igual. E eu abri a sua mente, né? Te facilitei. Falei que comigo você contempla mais rápido, mas em outro lugar não. Principalmente consórcio de banco. Eu trabalho também com administradoras do banco. E por isso que eu tô te falando, não pela administradora. Às vezes, um gerente de conta, ele não é um especialista em consórcio. Tem muitos que se especializam. Então, assim, eu fecho a mente do cliente pra mim, entendeu, gente? Aí eu vou trabalhar com as armas que eu tenho. Mas todo mundo é imediatista. Qual abordagem? Ana, a abordagem eu falo já no começo da conversa que é um investimento de consórcio? Não. Falei aqui que eu nem falo que é consórcio. Gente, eu nem falo que é consórcio. Aí, no jeito que eu tô falando, se o cliente fala assim, mas é consórcio? Não, é o consórcio. E você já fez algum consórcio? Se sim, aonde você já fez? Se não, o que você já ouviu falar sobre consórcio? Ali eu já me antecipo, eu não vou sair falando, entende? E primeiro eu gero um valor, eu entrego esse valor para depois eu falar do produto. Porque se você já sai falando, a pessoa não gerou valor nenhum, ela já vai bloquear na mente dela que ela não quer, que não faz sentido para ela, entendeu? Pessoal, eu espero ter contribuído para vocês. E assim, a prospecção, ela tem que ter um desejo. Fiquem atentos amanhã, a hora que eu vou postar, você vai ver. Isso é uma prospecção para um cliente que ele nem sabe de consórcio, tá?
mas estava procurando uma troca de veículo. Mas eu gosto também de fazer a prospecção para aquele que nem sabe que tem aquele problema. A prospecção mais fria que tem, esse cliente é o melhor. Porque vamos lá, esse cliente é o mais qualificado. Igual a leads qualificado. Gente, o cliente mais qualificado é aquele que tem primeiro contato sobre o produto com você. Porque nisso ele já gera confiança. Ah, Maila, seja muito bem-vinda aí. Com certeza você vai fazer parte e você vai bater mais que 1 milhão aí na sua meta, porque tem método para isso, tá? Essa semana, ontem, eu entreguei a placa para Thaís, uma mentorada que fez todo o trabalho junto com toda essa base, né? E o método, ela vendeu 1 milhão só com vendas de créditos para veículo, tá? O Arielson também bateu no mês de abril 1 milhão e é esse meu trabalho. E fora muitos outros, tá? E não é só 1 milhão, a gente tem alunos de 5, de 10, por quê? Aí você entra naquela esteira dos produtos. Você começa hoje, qual que é a primeira vontade do vendedor? É bater 1 milhão? Então, bater 1 milhão, o que você tem que fazer? A constância desse 1 milhão. Depois desse 1 milhão, você tem que manter esse 1 milhão e avançar, tá? É esse o meu trabalho para que você faça. E, gente, eu falo que vendedor de consórcio que tá ganhando mixaria, não é porque é a tua comissão, não. É porque você não tá usando o método certo. Tem que ter, sangue no olho, método certo, fazer a prospecção certa, ali você criar um desejo para o seu cliente, gerar valor. Eu não falo nada de consórcio que é no começo, deixa, a pessoa nem sabe. Uma que eu uso um título de especialista em negócios, eu não falo especialista em consórcio. Por quê? Que se eu só uso especialista em consórcio, ele vem lá, aborda, entendeu? O consórcio está em alta, e o consórcio em alta é a hora de sim fazer o melhor para o seu cliente e ganhar muito dinheiro, tá? Contribuindo muito, obrigada, Paloma, obrigada. Aqui, Darcy, é isso? Imóvel Darcy, obrigada. Você tem que ter muito insight, ser muito rápida, sim, sempre. É assim, tudo é prática, né? O sucesso é treinável, eu falo bastante, sucesso é treinável. E aqui você tá para isso. Aqui você tá afiando o seu machado para amanhã, você já está além de muitos, você já está na frente. Então amanhã a sua abordagem na sua prospecção vai ser diferente. E eu vou postar cedinho amanhã para você já começar o dia, já ver a abordagem que eu fiz. Amanhã, só por conta disso, eu vou postar as 2 abordagens que eu fiz, tá? Vou postar também a abordagem de imóvel, a abordagem de veículo, vou começar a postar para vocês a abordagem de investimento. Todo dia eu vou fazer, eu assumi isso para vocês verem como que é essa abordagem, porque eu vejo que a prospecção que barra. Você vai ver que não é o fechamento, porque se você utiliza um método MFA, ali você já faz aquela prospecção, você já faz a abordagem, utiliza o método, aí depois, se você não fechar, é só fazer acompanhamento, entende? Porque tem aquele cliente que te manda documentação, manda parcela, manda documentação e aí não te manda parcela. Às vezes você só pediu a documentação, você nem sabia se ele tinha parcela. Ah, Ana, mas o cliente falou para mim que tinha parcela e me mandou a documentação, então ele tá pesquisando. E olha só, eu tenho olha esse método, liga de outro telefone. Ô, seu João, o senhor me mandou a documentação, o senhor falou que tinha parcela, seja sincero comigo. Qual é o real motivo que o senhor não tá fechando? Porque eu não tô querendo te empurrar qualquer coisa, não. Comenta, eu realmente quero te ajudar, eu não quero só te vender. Porque o meu resultado é quando o senhor contempla. Sabe aquele cliente que você prospectou, mandou documentação, fez tudo e mesmo assim te deixou no vácuo? Ou ele tá esperando proposta de outro, ou ele já fechou com outro, mas fala para ele ser sincero com você. O cliente, ele vai responder. Ele responde, tá? Estou mais na linha de imóveis. Ótimo, Maila, mas olha só. Aqui, o que acontece? A Raquel, tô aprendendo muito com você, obrigada, gente. Você só muda o produto, a abordagem é a mesma, tá? As perguntas são as mesmas. O que você vai é só mudar o produto. Igual, eu tenho pessoas que me seguem aqui que nem vende consórcio. Fala assim, Ana, o que você fala faz total sentido para mim no produto que eu vendo.
Entende? Então, assim, é só mudar. E você vai ver também de imóvel, você vai ver de veículo, você vai ver tudo, mas igual você. Ah, eu sou focada em imóvel. Ótimo, já gostei. Por quê? Você tem uma especificidade, é o teu foco. Agora, nesse imóvel, o que que você quer focar? Quando a gente é mais específico, a gente acha que assim, ó, eu aprendi isso na minha mentoria, numa mentoria que eu faço. Eu achava que se eu fosse mais genérica, eu ia vender mais. Não. Quanto mais específico, mais nichado você é, mais você vai ter um outro nível de cliente. Entendeu? Você vai ver que vai passando no seu funil aqueles clientes que pagam aluguel. Ah, esse meu cliente paga aluguel, não consegue fazer duas parcelas ali, né? Compartilhar duas parcelas ao mesmo tempo e pagar. Gente, isso aí ele já até foge do teu funil quando você é mais específico, mas o foco ali é até melhor, tá? É até melhor. Pois mora no litoral, Praia Grande. Ai, que delícia. Excelente. E a Franciele Arado. Estava tão desanimada, depois dessa live estou mais feliz, quero ser sua aluna. Franciele, o mercado de consórcio é o que tá bombando em comissionamento. Não desanima, não. Ó, o desânimo vem. Hoje mesmo, a minha semana é dando treinamento, é fazendo entrevista, é fazendo conteúdo para vocês, é fazendo stories. Peguei rodovia agora de uma cidade para vir para outra. Amanhã treinamento o dia todo. Eu tô aqui, ó. Comecei cansada, mas vocês me animam. Então, coloca um foco. Coloca ali. Não, eu vou fechar tanto, vou dividir minha meta em tanto e vai acontecer, o desânimo ele vem, o cansaço vem, mas se você tem um foco, não deixa ninguém tirar isso de você, porque o consórcio, eu falo que assim, ó, o consórcio é o melhor produto que tem na vida, para você fazer o bem para o outro e ainda ser remunerada, tá? Método MFA, onde eu encontro? Talvez come bronha. Paloma, me chama no direct que eu vou te mandar uma live do método, tá bom? Que tem, tá? Ana, faz sentido eu puxar uma reunião dizendo que eu vou fazer uma entrevista com o cliente para entender o perfil dele? Isso valoriza o trabalho? Muito. Porém, se você não gerar ali algum valor, o encantamento, né? Como disse a Maila, para ele, ele vai falar que não tem tempo para essa reunião. Então, o que que eu faço, Gileno? Primeiro, eu entrego isso. Eu não falo de produto, nada, eu faço a pergunta, eu faço ali já a primeira abordagem fazendo pergunta de entregar isso, de entregar esse conhecimento para ele, assim, que eu consigo ajudar o cliente naquilo que ele precisa. Aí eu encantei ele, eu gerei esse valor, aí eu falo, faz sentido? E você faz uma tomada de decisão sozinho ou com mais alguém? Ah, não, eu tenho meu marido, tal, porque eu otimizo o tempo, é só uma prospecção. Faz sentido, então, eu anotar aqui e a gente fazer uma reunião, porque assim eu faço uma consultoria personalizada para você, para entender melhor, e a gente vê o que vai fazer sentido? Depois que você gerou um valor, ele vai falar que sim, entendeu? Ah, sim, que horário que eu pego você e sua esposa, você e seu sócio, aí vai falar que sim. Mas antes de você fazer, ou marcar, ou falar, porque assim, ó, você não gerou nenhum valor, eu nem sei que você vai me entregar. Por que eu vou parar o meu tempo para te ouvir? Entende? Mas entrega, gera esse valor na prospecção e leva para a reunião. É assim que eu faço, tá, Gileno? O meu método é esse. Na prospecção eu encanto, eu deixo a pessoa ali pensando em mim para levar para uma reunião. Ou para ela vir pessoalmente comigo, você vai ver. E você vai ver essa cliente que eu vou postar, ela depois eu até fiquei assim, e gente, eu coloquei como Anne, porque eu estava usando o telefone de uma colaboradora e ela chama Anne. Então eu usei e marquei essa reunião para ela. E ali na gravação vocês vão ver que eu falei meu nome Anne, e você vai ver da cliente. Ela não pensava em fazer nada e tem até ali para oferecer a quitação do imóvel dela. Fazer a troca do carro, uma quitação do carro dela, fazer a troca do carro da mãe e a quitação do imóvel. Então ali na prospecção eu peguei tudo isso, eu gerei um valor para ela, tá? Eu gerei esse valor e na reunião que nós já marcamos, porque ali, como eu encantei, ela já realmente quis marcar essa reunião. Então é isso que eu faço. Boa. Primeiro eu encanto na prospecção e depois eu marco uma reunião estratégica, tá? Estou tirando minha matrícula na Ademicon. Legal. Uma ótima empresa, uma ótima administradora.
Fala sobre carro, Raquel, falei, você é da onde? Eu sou de São José do Rio Preto, na verdade eu faço o Brasil todo. Foco, dedicação e esforço vence até o talento natural, com certeza. Aprendendo bastante com seu conteúdo. Vou conferir seu canal no YouTube. Isso, vai lá no YouTube. Aqui no Instagram também eu deixo as lives, tá? Eu quero ajudar aquele que quer ser ajudado, então eu deixo também, ó. Gilena, muito obrigada. Você sempre aqui também. Uma dúvida. Qual o tempo ideal para esse processo de início de atendimento até o fechamento de contrato? Boa! Não tem tempo ideal. Você faz esse tempo, utilizando o poder da persuasão. Mas, Ana, tem o tempo do cliente falar, não, eu não tomo essa decisão assim, eu não vou agir, como que é que eles falam? Não adianta me pressionar, eu não gosto de agir na pressão. Tem. Aí tem os perfis de clientes, tem aquele que é mais analítico, né? Então, ele não vai tomar essa decisão agora, mas você que coloca esse tempo, eu que coloco o tempo. E se esse meu cliente, naquele tempo, ele não fechou, eu fecho o pensamento dele para o consórcio comigo e depois eu só volto depois. Eu não fico também gastando muito tempo ali, não. Mas tem tempo sim. Vou te falar aqui, ó. Eu fiz a prospecção hoje. Eu marco a reunião, eu já tenho que fechar. Porque aqui eu uso o método já para marcar com quem decide. Para não falar, eu vou falar com meu marido. E na maioria das vezes, se eu utilizo os gatilhos e realmente o grupo não tem vaga, causa uma urgência ali, eu já falo, então liga pro seu esposo agora, vamos ligar, e aí a gente já tira, né, todas as dúvidas para você já aproveitar. Ou, se o cliente fala, eu vou pensar, eu falo, faz sentido você pensar. Isso já no primeiro momento, tá? Tem clientes que você fecha no primeiro momento da abordagem também. Ah, faz sentido você fechar? Nossa, até me fugiu aqui. Ah, faz sentido você pensar, mas pensa dentro da vaga. Entende? Então tem tudo método. Não tem uma regra. Ah, Ana, mas eu tenho... Igual, eu estou numa negociação de 1,5 milhão. Pode ser que demore um pouco mais? Pode ser, tudo depende do perfil do cliente. Mas eu vou utilizar a persuasão para não demorar. Porque quem coloca prazo somos nós. Quem coloca a urgência, se o grupo tem vaga ou não, é você. Não é o seu cliente. Ah, Ana, mas aí eu utilizei o método MFA. Tanto que o método MFA você... já antecipa tudo isso. E o cliente falou, não, mas eu não faço nada na pressão. Não, eu não tô te pressionando não, pelo contrário. Mas aí eu falo assim pro cliente, mas tem quanto tempo que você já tá pensando em fazer isso? Já tem 1 ano. Então, como que você tá agindo na pressão? Você não tá agindo na pressão. Agora, se você não determinar e não tomar essa decisão agora, quando que você vai procrastinar mais até quando? Gente, ó, trabalho de vendedor de consórcio, especialista de consórcio, é isso? Não fique achando que, falou bonitinho, já fechou. Não, é você levar mesmo o nível de consciência do seu cliente, é você fazer toda uma consultoria. E é o vendedor que faz a tomada de decisão, não é o cliente, tá? É você que conduz para o fechamento, não é o seu cliente. É isso que é método. Cliente ficou de analisar, não respondeu mais. Como retomar a conversa? Gente, vocês ficam esperando o cliente responder? O cliente não vai responder, ainda mais se ele não quer fechar. Ainda mais se ele tem outro pesquisando. Eu faço retomada da conversa ligando. Ligando. Ó, grava isso. Eu ligo, mas eu não ligo do meu telefone. Por quê? Se eu ligo do meu telefone, ele vai já, que se ele estiver ocupado, ele vai ver, ele não vai atender. Isso aqui não é prioridade, falar com a Ana agora, então eu não vou atender a Ana. Entende? Não quero falar com a Ana agora. Eu nem tenho a resposta para ela, eu nem vou fechar agora, eu não vou responder. Então ele não vai te atender, isso é fato. Aí o que eu faço? Ligo de outro número. Por que liga de outro número? Quando você pega a pessoa despreparada, ela nem pensou na desculpa que ela vai te dar, na mentira que ela vai te contar. E aí você tem que ser mais incisivo, mas não é só, você pensou? Falou com seu marido? Não. Ô João, então está certo de você me mandar a documentação? Já está certa a primeira parcela? Você vai fazer no cartão, no Pix? Entende? Eu já vou diretamente no ponto. Aí se ele falar, então, Ana, porque eu tava vendo aqui, olha, agora... Não, eu entendo, você vai compreender, né? Você vai criar empatia. Mas me fala, qual que é o real motivo? Isso, telefone, tá? Telefone. Mas me fala, qual que é o real motivo que você não tá fechando? Sabe por quê? Eu vou te falar, João, igual aconteceu com o meu cliente Carlos. Ele falou pra mim também que não ia fechar agora, ele fechou em outro lugar, ele depois voltou comigo
porque ele caiu ali no golpe da falsa promessa de contemplação e ele me procurou novamente. Então eu espero que não aconteça isso com você igual aconteceu com o Carlos. Por isso que eu tô te perguntando. Seja sincero comigo, qual que é o real motivo que você não está fechando hoje? Entende? Então, eu faria isso, mas de outro telefone. Porque se você ligar do seu, a pessoa nem vai te atender mesmo, tá? Aí já era. Liga de outro. Ah, Ana, mas eu não tenho. Gente, então tenha um telefone que tenha 2 chips, tá? Tem que ter. Ou compra. Ah, meu telefone só tem um chip. Compra um outro pra ter 2. Porque você precisa. Ah, eu não tenho, mas você tem o telefone ali do amiguinho, do outro vendedor? Peça o telefone e faça isso. É batata, tá? Ana, você falou que seus clientes são de indicação. O que você indica para consultores que trabalham com leads frio? Como fazer esse lead ficar quente? Davi, como que é esse lead frio? Você já tem uma lista e você faz essa abordagem, só me escreve aqui para eu poder te ajudar. Mas eu faço normal, ó. Eu falei outro dia aqui também. Gente, vai no Google, coloca lá, manicure. Mas aí tem a hora pra falar que essa manicure, né? Mas vamos pôr pintor, pintor. E pintor, ele costuma almoçar 11h30. Então, tudo também você tem que ver horários pra você ligar, mas coloca lá, pintor. Ô, fulano, eu não sei se você é focado em imóvel ou veículo. Ou não, Ana, eu faço a abordagem ali, eu entro e depois eu vejo o que meu cliente, qual é a prioridade, o que ele tá precisando. Mas se você vende tanto imóvel ou veículo, eu acho que é mais fácil entrar assim, tá? Ó, oi fulano, tudo bem? Eu sou o Davi, qual é a empresa sua? Daqui de tal lugar. Eu vi que você estava procurando um veículo para fazer a troca, já deu certo? Afirma. Ah, não, eu não tava procurando veículo nenhum, não. Ah, não, que estranho, mas tudo bem, que veículo você tem hoje? Ah, mas como você conseguiu meu contato? É que eu não sei de onde você é. Ah, mas eu tenho contato aqui. Por algum momento você deve ter passado em algumas concessionárias e eu tenho parceria com concessionária. Ou você vai perguntar de imóvel, eu tenho parcerias com imobiliárias. Então você já vai fazer uma afirmação ali, uma pergunta afirmando se ele já fez alguma coisa. E aí você vai fazer perguntas. Ah, você não tá pensando em trocar? Que ano que é seu veículo? Ou, sua casa hoje já está quitada, já é própria? Que legal, parabéns. E você está pensando em alavancar seu patrimônio e pensar numa aposentadoria futura? Gente, eu já faço isso, entende? Já vou fazendo perguntas e entendendo o que o meu cliente precisa. Mas como que é o seu lead frio? Isso eu tô falando até de um Google. Ana, quando vai ser sua próxima mentoria individual? Miriam, individual, me chama no direct, me passa seu contato, vamos fazer uma reunião estratégica para ver o que você precisa, onde você tem mais dificuldade, e aí a gente já marca a individual, combinado? Me chama, porque a gente conversa, só para ver assim, você vai falar para mim, Ana, eu vejo que eu falho muito assim, eu tenho mais dificuldade com isso, porque a gente já trabalha focado no que você precisa, tá? É isso que é o mais importante para você dar a acelerada. Vou me programar para fechar. Bora! Eu quero que você tenha resultado. Ah lá, ó, tenho muita dificuldade na prospecção em outros pontos. Ótimo, eu tô aqui para te ajudar, tá? Vendi uma cota de imóvel, o cliente foi contemplado em 15 dias. Lance embutido mais recurso próprio. Excelente, parabéns. Já tá usando essa prova social? Com certeza que você é uma mulher inteligente, é isso, é prova social, é falar desse cliente o tempo todo. E você é estratégica nisso, é criar autoridade. Isso já é uma prospecção, entendeu? Já de utilizar. Aline, começando agora, você é maravilhosa, aprendi e aprendo sempre com você. A abordagem para alguém próximo, não falando sobre consórcio, como iniciar sonhos e desejos? Boa, muito boa pergunta. Nossa, gente, vocês estão me deixando até passar a hora, ó. Conversa de churrasco, por exemplo. Eu vou falar para você, Aline, a gente tá conversando, fala, Aline, hoje, qual que tá sendo a sua prioridade no momento? Qual tá sendo a sua ambição, o seu maior desejo? O que você tá pensando de hoje para daqui a um ano de construir? Sua casa já tá quitada, Aline? Como que ela tá? Aí se ela falar, você vai esperar ela falar. E aí você vai apresentar o teu produto dentro daquilo que ela falar. Porque a gente tem. O produto consórcio, ele encaixa em tudo. Para qualquer coisa. Entende?
Eu falo que até mesmo aquele que vende só para carro, dá para encaixar para uma reforma. Então, assim, você vai gerar essa pergunta para o mais próximo numa conversa, sem querer, sem falar que é consórcio. E aí você vai falar, depois vai oferecer na linguagem que você ouvir dela. Aí você vai falar, ela vai te dar total atenção, vai fazer total sentido. É assim que eu faço com um amigo. Tô lá no churrasco, tô tomando uma cerveja. Gente, eu vendo um monte para amigo. E ali, ó, você já faz aquilo e você fala, não, então se fizer sentido, porque outro dia até vi um grupo que pensando aqui encaixa no que você tá me falando e faz sentido para você. Você tem a intenção? Você tem a intenção de alavancar seu patrimônio ou de fazer esse investimento? Isso vai depender do que ela tá falando. Ah, minha intenção agora é trocar de veículo. Ah, minha intenção agora é... Nossa, eu tô pensando, menina, minha prioridade é pagar a faculdade dos meus filhos. Ah, é? Então vamos pensar agora de você começar, porque eu tenho como te ajudar para isso. Aí você entra no assunto do que a pessoa te falar. É isso que você vai gerar valor, entende? Se é parente, se é amigo, se é lead frio, se é lead patrocinado, o que for. É gerar um valor, criar conexão, criar confiança e fechar a mente dessa pessoa que só você vai conseguir isso para ela. Que ela pode pesquisar, que cuidado para não cair no canto da sereia. Entende? Então, espero ter te ajudado, mas faça essa conversa, assim, de churrasco, perguntando qual é a ambição dela hoje no momento, qual é o sonho, o que ela pretende alcançar, qual que é o maior desejo hoje, qual que é a sua prioridade hoje. E sabe o que você fala também assim, ó, ô Aline, se você tivesse hoje 300 mil na sua mão, o que você faria? Me conta. Gente, é muito, ó... O que você faria com 300 mil? Nossa, eu quitaria minha casa, compraria uma casa, ou trocaria meu carro. Olha só quantas coisas. E você tem na tua mão esse poder de vender para ela. Entende? Quando o cliente diz que quer comprar carta contemplada, eu não trabalho com esse produto. Falei sobre isso hoje também. Primeiro momento. Hoje uma cliente minha já antiga falou, meu irmão tá querendo uma carta contemplada. 120 mil com 25 mil de entrada. Eu falei, ele não vai achar. Mas primeiro detalhe, quando ele pede carta contemplada, ele fala assim, o que você tem aí de carta contemplada? Manda pra mim? Cara, mesmo se eu tenho carta contemplada, eu não mando. Não. Eu vou mandar e a pessoa fala, não faz sentido. Primeiro você tem que gerar valor. Você quer uma carta contemplada mesmo se você não tem? E que valor da carta? Você faz a pergunta básica. Eu utilizo, gente, o meu método é DTC. Você precisa saber o destino, né? Quanto ele precisa. O tempo, ele quer contemplada, mas muita gente pede contemplada e não tem nem condições, que é o DTC, o destino, tempo e condições. A pessoa não tem nem condições para ter essa contemplada. Aí, o que você vai fazer? Levar o nível dela de consciência para isso. Então, eu faço essas 3 perguntas. Se ela não tem condições de ter uma carta contemplada, eu falo e ainda falo, e o ramo de carta contemplada é o que tem mais golpe. Tá? Então, você tem que tomar cuidado, porque não faz sentido esses valores, você não vai conseguir uma contemplada. E aí, eu vou vender o meu peixe. Então, eu vendo muito mais fácil. E uma contemplada também, o que eu falo para o meu cliente? A administradora, ela já tem o perfil daquele cliente que já está com aquela carta, não de quem vai comprar. Então, ela é mais rigorosa, e é verdade, ali numa análise. Então, é mais difícil, às vezes, você ter uma aprovação de uma carta contemplada. E se você entra naquilo de comprar uma carta contemplada de alguém que fala que você tem que comprar por procuração, você fica preso na carta. Então, o que você quer? Entrar num golpe de alguém que vai te vender uma carta dessa e você não vai conseguir retirar? Ou me deixar que eu trabalhe para você e acelere essa contemplação? Então, eu já peço o que ela tem. O que você tem? E aí eu vou elevar o nível dela de consciência, que não vai fazer sentido uma contemplada para ela. E que se alguém falar que tem, cuidado, que é golpe, que ninguém dá almoço grátis, tá? É isso que eu faço. Lista fria de clientes que não conheço e não são indicados. Mas da onde que vem essa lista fria? É uma lista que você tem fria de quem te forneceu. Ou como que é essa lista? Entendeu? E você que vende os dois, é muito mais fácil. Não, nem tô pensando em trocar meu veículo. Não. E qual que é a sua prioridade no momento? O seu imóvel já é próprio? Você já fez a quitação do seu imóvel? Aí na abordagem, que é para você entrar, você vai depois querer saber qual que é a prioridade dele. Se não for uma troca de carro, você pode vender algo para o imóvel, uma reforma ou uma alavancagem patrimonial, mas eu entraria nessa
técnica do imóvel, do veículo. Ah, eu vi aqui que você estava querendo trocar o seu veículo, já deu certo? Aí a pessoa vai falar assim, ah, eu estava vendo, mas não quis mais, desisti. Qual veículo você está hoje? E se você fosse trocar, você trocaria por qual? Ah, entendi. Quando você troca como? Aí você vai o quê? Gerar um valor, encantar ali para levar para uma reunião estratégica, tá? Mesmo o lead frio. Sensacional. Pessoal, finalizando mais uma live, 1h25. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada mesmo. Afiem o machado de vocês. Façam esse diferencial, porque o mercado está aquecido. Os clientes, como o Mauro disse, eles estão sabendo mais do que a gente, tá? E isso é verdade. Eles procuram saber, eles estão pesquisando, então tem que ter um método certo para você prospectar e para você fechar, tá bom? E quarta-feira que vem tem live, amanhã cedo vou soltar o conteúdo para vocês de prospecção e vou soltar sempre para vocês estarem acompanhando. E ali até comenta, Ana, mas faria isso aqui, como que seguiu? Então eu vou ajudando vocês também por lá, tá bom? Amei ficar até agora com você, muito obrigada, estamos juntos, pessoal. Ah, Rubão, você continua aí? Aê, Rubão! Muito obrigada, bom descanso a todos. E ó, esse mês começou mais aquecido que o mês passado. Não sei se vocês perceberam isso, mas eu percebi, tá? O mês começou muito mais aquecido, com o sócio tá em alta, a taxa Selic elevada. Então, não vamos deixar dinheiro na mesa. Não deixe dinheiro na mesa. Não deixem dinheiro na mesa, ok? A regra é, peraí, eu não consegui vender, o que eu tô fazendo de errado? Gravem também a prospecção de vocês, eu falo bastante, grava ali para você se escutar depois, sabe? Para você ir melhorando, que você vai ver que, ó, vai ficar sucesso. E, por favor, bora vender mais que 1 milhão no mês, combinado? Beijo, obrigada, gente, gratidão, boa noite, fiquem com Deus, obrigada. Até quarta-feira que vem aqui e amanhã com o conteúdo. Beijo, obrigada, tchau.